Oi, eu sou a Ana. A gente está aqui no Mecânicas de Mestre. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo para a gente falar um pouquinho sobre o que é um vampiro, o que é o abraço e outras várias questões relacionadas à anatomia vampírica e aos cainitas em si. Isso aí, pessoal. Eu chamo Marcelo, tá? Já tenho um pouco mais de uma década de experiência com RPG no geral e alguns anos com Vampiro System Storytelling. E hoje estamos aqui para ajudar a Ana nessa empreitada para a gente poder desmistificar o que seria Vampiro à Máscara nos dias de hoje. Ou mistificar um pouco mais. Mas bom, É uma boa. é uma boa. Vamos começar falando um pouquinho, Marcelo. Você que já tem aí um pouco mais de experiência do que eu, um pouco mais ancião do que eu. Começa falando um pouquinho pra gente sobre o que é um vampiro. Olha, muito do que eu aprendi, né, pelas mídias, né, hollywoodianas em geral do que seria o vampiro, né, vem muito daquele romance, que são criaturas imortais, né, que são sedentas de prazer e ambições, intrigas e mentiras, mas basicamente sempre está atrelado, né, ao desejo e a necessidade do sangue e os prazeres que ele pode proporcionar em si. Né. Quando a gente entra um pouco, né, no quesito do Vampiro às Máscaras, muito desses mitos, né, que as mídias colocaram pra gente, eles são desmistificados, né, que vampiros são, né, criaturas imortais, são, né, eles são monstros, de fato, eles são heróis. Em muitos casos eles né, Podem. podem ser heróis, embora pessoalmente eu acredite que não. Mas ainda assim, dependendo do contexto, eles podem. Dependendo do tipo de crônica que a gente narra, dependendo do tipo de crônica que a gente joga, dependendo da abordagem do jogo, vampiros podem sim, nas nossas mãos, serem os grandes heróis das nossas pequenas histórias, ou eles podem ser os grandes vilões também das nossas histórias. Ou às vezes eles podem também ser as duas faces da mesma moeda. Afinal, se o vampiro ele é às vezes para saciar a sua sede, seu próprio herói, ele pode ser o vilão de quem está saciando a sua sede. Não só, mas vampiros também são. Se você for observar, normalmente os vampiros mais novinhos, os neófitos, eles tendem a achar que são seus próprios heróis, que eles podem tomar o mundo em suas mãos. E eles tendem a ver os grandes anciões, os grandes Matusaléns, os grandes jogadores da grande mesa de xadrez, que é chamada de Jihad, que é entre os antigos, basicamente um longo jogo político. Eles podem ver esses grandes anciões também como perigosos, como vilões. E isso depende muito do tipo de história que a gente vai querer jogar, que a gente vai querer abordar e de como isso vai ser feito. Mas vampiro, de forma geral, ele traz a representação do pior do ser humano. Ele traz uma externalização da culpa, do luxo, da violência do ser humano. E esses assuntos eles são tratados, eles vêm por causa de uma maldição que foi colocada sobre o primeiro dos cainitas, sobre o primeiro dos vampiros, Caim. Basicamente, em Vampiro à Máscara, a gente sabe, né, Marcelo, que a gente joga um jogo, né, ou a gente narra um jogo, onde os jogadores eles assumem o papel de dessas criaturas da noite, fazendo, seja várias coisas na noite, desde pequenas políticas mortais e imortais, a grandes políticas mortais e imortais, problemas e dramas familiares entre si, pressões, desejos, perdas, ganhos. Isso aí. Desde a primeira edição, da segunda também, né, todos esses conceitos, né, que você mesmo pontuou, eles são abordados na introdução do livro, né, do que viria a ser um vampiro. Né? Mas uma coisa que tem em comum em todas elas, que de fato, como você mesmo disse, né, os vampiros eles brincam, né, de serem humanos, né, Sim. porque na verdade quando você se transforma num vampiro ou você é transformado, hum, você é apenas uma caricatura do que um ser humano seria. Você pode manter lembranças, né, desejos, aflições da sua vida mortal, mas é apenas isso. Vão ser apenas meras lembranças do que um dia você já foi. E tudo isso vai ser substituído, né, pela fome, pela ambição, pela ganância e até mesmo, né, por um tópico futuro que a gente pode abordar que seria a besta, né, Sim, que sim, pode vir sim. a levar o vampiro à loucura com o passar dos anos. Principalmente pela felicidade, pelo thrill da caçada,
né? Isso pode Exato. transformar os novos vampiros em criaturas totalmente sedentas e sanguinárias. Sem falar que há um apego muito forte a um código moral voltado para uma questão de humanidade, que o vampiro, uma vez que ele é transformado, ele não possui mais, mas logo que geralmente quando ele é transformado, ele se apega a essas questões mortais, humanas, mundanas, para ter um senso de moral e ética para conseguir lidar exatamente com essa besta que mais futuramente a gente vai vir a falar aí, que a partir do momento que o vampiro ele é transformado, ele é abraçado, essa nomenclatura do abraço, ele é exatamente, ele cria essa besta criada dentro dele, que representa a sede, os desejos, a externalização dos medos, principalmente nos extremos de medos, desejos, vontades. Bom, tudo isso. E falando já sobre isso, a gente já pode entrar um pouquinho na anatomia vampírica. Falar um pouco sobre esses cadáveres belos e bonitos que andam por aí nessas noites de Vampiro à Máscara. Bom, falando sobre a anatomia vampírica. Vampiros são cadáveres bonitos. Eles morreram. Na noite que eles foram transformados, que eles foram abraçados, a gente sabe que eles morreram. Realmente houve um momento ali em que eles estavam completamente mortos, a alma deles se desprende do corpo e ela é forçada a continuar habitando aquele corpo através da maldição que é passada pelo sangue, algo mágico, algo totalmente místico. A pele do Cainta se torna extremamente fria, extremamente pálida, extremamente gélida. E ao toque, ele é como se fosse realmente um cadáver, a depender da questão de quão mais agarrado à humanidade esse Cainita é. Ele é mais cadavérico, ele é mais bonito, ele é menos cadavérico, mais rosado. Existem poucos cainitas, algumas exceções, principalmente entre os historiadores, que é um dos clãs de Vampiro à Máscara, que viremos a falar um pouco mais aí à frente, que mantém ainda sua ruborização natural, sua forma de se mexer, sua forma de respirar. Mas uma vez que o vampiro morre, que ele é abraçado, ele não respira mais. Ele não tem por que fazer isso, ele agora é um cadáver. E, Justo. Inclusive, né, uma das características, né, que a gente pode ver que acompanha, né, as edições é exatamente essa. Né? Você sempre vai ter a característica de um cadáver, a pele, né, pálida. Na segunda edição, eles já acrescentam um detalhe, né, que eu achei interessante, que a sua pele ela sempre vai ficando um pouco, né, mais presa, né, aos ossos para ter um pouco mais dessa aparência cadavérica. rigidez. E exato. E mesmo com essa aparência, né, de um morto-vivo, né, os vampiros, eles, como você mesmo disse, eles são criaturas belas, mas não essa beleza convencional que a gente pode estar habituado, né, mas é uma beleza predatória. Seria o mesmo que você está observando de longe um leão, uma víbora, né, vai chamar a sua atenção, mas ao mesmo tempo você vai ficar com aquele sentimento no fundo que, né, não é uma coisa normal. Exatamente. E, bom, ainda falando sobre isso aí, exatamente eles têm essa natureza predatória, essa beleza que chama atenção, essa diferença, exatamente porque eles precisam predar, eles são predadores. Exatamente porque uma vez que eles morrem, eles não produzem mais sangue, nem para alimentar seus capilares, o coração não bate mais, os pulmões eles não dilatam mais. Então, o vampiro ele nem respira, nem produz sangue, então ele precisa continuar se alimentando e predando no sangue de outros de mortais, né? E ou até mesmo alguns vampiros mais rebeldes do sangue de outros vampiros ou de outras criaturas da noite. E isso tem várias influências sobre a forma do vampiro se alimentar, como isso funciona, mas ele basicamente ele precisa continuar predando. Vampiros ainda assim, eles sentem dor, e obviamente tem aquele grande mito de que uma estaca no coração do vampiro vai matar ele. Na verdade, em Vampiro à Máscara, uma estaca no coração do vampiro, tudo que vai fazer é paralisar ele, só que ele ainda vai estar em um estado suspenso, de quase um torpor, onde ele consegue ouvir, ver as coisas caso ele seja estacado de olhos abertos, sentir as coisas. E vamos a uma questão um tanto engraçadinha. Vampiros podem fazer sexo, Marcelo? Em teoria, podem, né? Porque quando, né, você se transforma, é transformado, no caso, no vampiro, não é, como você mesmo disse, né? Muitas dessas questões fisiológicas, elas param de funcionar, né? O coração para de bater, né? E eles podem sim fazer sexo, mas na verdade eles utilizam, né, o controle sobrenatural, né, sobre a vitae, né, o sangue,
né, para que eles possam, né, no caso da mulher, né, aquecer, né, a vulva e tudo mais e deixar ela úmida, o homem para que ele possa, né, ter uma ereção, né. Eles podem até sentir um pouco de prazer naquilo, mas não vai ser como antes, O né, prazer porque ele agora eles vem mais associado ao sangue, né? Mais associado ao momento da muitos vampiros, principalmente o V5, ele traz isso, o tipo de predador que se alimenta durante o momento de, não precisa necessariamente ser sexo, pode ser um momento ali de uma pegação, um momento mais quente, se alimenta durante esse momento exatamente para disfarçar esse momento da alimentação, esse momento do beijo ali, que é a mordida do vampiro. E, assim, com a morte do corpo em si, com o vampiro se tornando agora um cadáver, ele perde realmente todos os impulsos associados, vontades e respostas junto com a carne dele que morreu. Então, ele não tem essas respostas automaticamente, a ereção, a lubrificação, mas ele pode fazer isso com a vontade do sangue, ele pode fingir isso com a vontade do sangue, para que ele possa se engajar nisso, mas normalmente isso vem mais voltado para uma tentativa de manter hábitos de vida, para se manter mais voltado e mais apegado com a humanidade, para vampiros que acabam sendo abraçados e que ainda possuem família, esposas, maridos, ou até mesmo para tentar suprimir um desejo ali, que agora não é só por sangue, mas para tentar suprimir o desejo para além do sangue, ou até mesmo como pontuado e como principal, nós acreditamos que sim, para alimentação é geralmente assim que os vampiros eles acabam fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de fingimento, porque se torna um fingimento realmente. exato, eles, né, se forçam a isso. E a gente pode até pular, né, para a parte da alimentação, né, que Sim. isso também envolve a fisiologia, né, do vampiro. É que como os seus órgãos eles param de funcionar, o que é curioso, né, que todas as edições elas deixam muito claro é a questão do paladar do vampiro, né, que todos os seus sentidos, a visão, a audição, o olfato, o paladar, todos eles se acentuam, né, eles são mais amplificados do que de um ser humano normal. Só que o paladar, principalmente, ele é voltado para uma coisa específica, né? Que é a vitae, que é o Sim. sangue. Né? Você pode se alimentar de carne, né? De outros alimentos, de frutas, mas elas não vão ter o mesmo sabor, né? E em muitos casos, eles vão ser como se estivesse comendo serragem. O Exatamente. que, o que realmente vai te dar prazer, e muito prazer, vai ser o sangue em si. E é o que vai te nutrir. Outra E, que eu achei muito interessante na segunda edição, que eles falam um pouco também, é na questão dessa manipulação do sangue dentro do corpo do vampiro. É que sim. muitas vezes eu jogando, né, eu sempre descrevia, né, que era, eu começo, né, a manipular o sangue, né, para cavitar e ela começa, né, a correr pelas minhas veias, né, para que eu possa Deixando minha aparentar ser pele mais humano. ruborizada, aparentar ser um Exato, mortal só comum. que não é assim que funciona. A segunda edição, as outras edições não trazem, né? Mas na segunda edição eles deixam isso claro, eu achei muito interessante, que isso funciona como se fosse uma osmose, né? Que tanto até que eles exemplificam, né? Que por mais que o vampiro esteja utilizando, né, a Vitae para deixar a pele um pouco mais ruborizada, ou até mesmo durante o ato do sexo, se você fosse ali, por exemplo, né, e cortar o membro do vampiro, ou cortar o pescoço dele, não vai, né, jorrar sangue Jorrar como no filme sangue. do Tarantino, né? Vai simplesmente, você vai ver que vai ter o corte, você vai ver ali as artérias de veia, a carne, a pele cortada, mas o sangue não jorra. Basicamente uma ferida e um cadáver, como se realmente não tivesse Exato. nada ali. E isso é bem interessante, essa questão do controle do sangue. Porque o sangue, ele depende muito de como o vampiro usa ele. A maioria dos cainitas, eles não conseguem, a maioria dos vampiros, eles não conseguem comer, ingerir comida uma vez que eles estão mortos. Alguns poucos retêm essa habilidade, voltando alguns aí, principalmente dentro do clã Toreador, que são um dos clãs que mais retém as vontades e as paixões da vida mortal. Exatamente por isso que a gente fica trazendo essa questão. Mas outros clãs e outros cainitas podem também ter essas habilidades e essas Sim. questões. Mas exatamente essa questão de não conseguir mais ingerir o alimento e apenas o sangue. Os cainitas, eles ingerem o alimento, no mesmo momento eles vomitam. Nem com o robô de sangue nas primeiras 4 edições, da primeira à terceira e na edição de 20 anos de aniversário, nem usando o robô de sangue, que é um sistema no qual você realiza um gasto variável de pontos de sangue para poder ficar ruborizado, a pele ficar um pouco mais quente, você parecer um mortal.
Nem nesse sistema você conseguiria ingerir comida se você não tivesse uma qualidade específica para isso. No V5 já, porém, a gente tem a possibilidade de usar o robô de sangue, que ele permite que você ingira comida até que ele passe, até o fim da cena. E aí depois você normalmente, e mesmo aqueles que têm a qualidade de ingerir comida da primeira à terceira edição e na edição de 20 anos, bem como no V5, devem vomitar a comida ao fim da noite, caso possuam a capacidade disso, porque não é, como o Marcelo bem pontuou, os órgãos eles estão, eles basicamente secaram, eles não funcionam mais, então essa comida não consegue ser digerida pelo estômago do vampiro. E aí a gente já pode entrar em um aspecto bem interessante. Como é que o vampiro ele se alimenta normalmente? Ele vai chegar ali na pessoa, ele vai dar uma dentadona nela, arrancar um pedaço de pele e tudo e acabou? Como é que isso funciona? Isso vai variar muito, né, da tutelagem do vampiro, né, e até mesmo da forma como ele vai caçar, né. Muitos vampiros, como você mesmo pontuou, eles podem se alimentar durante, né, o ato, né, do sexo. Alguns podem, né, preferir se alimentar enquanto a presa dela estiver dormindo. Outros, né, podem ser mais selvagens, né, e pouco estar Gostar da ligado, né. caçada mesmo. Sim. Que podem realmente fazer da presa dele, né, um animal que está sendo caçado de fato. Né, você tem que perseguir, você tem que, né, derrubar essa presa, então você abatê-la, né, dilacerando, né, a carne. Uma característica envolvente também na fisionomia dos vampiros envolvendo a caçada, que eu acho muito bacana, é a questão, né, das presas do vampiro, né, elas não ficarem à mostra o tempo todo, né, elas poderem ser retráteis para Sim. facilitar, né, na camuflagem dele, né, com os mortais. E você precisa delas, né, de fato, serem, né, mais pontiagudas para você poder perfurar a carne. Exatamente. E nessa E. perfuração tem a questão do prazer, né? Quando a carne é perfurada, tanto a Exato. vítima sente o prazer da mordida, do beijo, como é chamado, quanto o caído ele sente por causa do sangue que ele está ingerindo. A outra questão sobre alimentação interessante é que vampiros não precisam, os mais novos principalmente, não precisam se alimentar só de pessoas, eles podem se alimentar de animais, embora não seja metade do prazer de se alimentar de um Exato. mortal. E nesse aspecto, realmente ajuda muito em disfarçar, em ser esse predador perfeito, que essas presas sejam retráteis. Existem alguns tipos de vampiro que eles não possuem as presas retráteis, que elas realmente estão totalmente projetadas para fora. Existem alguns tipos de vampiros que não possuem presas, e para esses, se alimentar com certeza deve ser um desafio e tanto. Ah, com certeza. Mas aí eu te faço a pergunta, Enes. Quando o vampiro ele se alimenta, né, ele morde o pescocinho da sua presa, as marcas ficam? Então, isso é importante. Quando o vampiro morde o pescocinho da presinha dele, seja um animal, seja uma pessoa, a mordida ela fica, a menos que o próprio vampiro que mordeu, isso segundo, se eu não me engano, a primeira, a terceira edição, até a edição de 20 anos, se eu não me engano, tem uma citação a isso, a não ser que o Todas próprio, elas têm. todas elas têm. Bom, Todas elas têm. o próprio vampiro que mordeu, ele tem que lamber a ferida da mordida para que ela se cicatrize, porque o próprio vampiro que mordeu, na mordida, possui enzimas que na hora que ele lamber na saliva dele vão ter essas enzimas que vão cicatrizar isso, ou seja, tornando ele ainda mais perfeito como predador, sem deixar rastros. Uma característica, uma curiosidade, na verdade, se não me falar mal agora da primeira ou da segunda edição que eles trazem ainda sobre isso, é que não apenas através das presas do vampiro, mas os ferimentos que eles conseguirem causar, né, com suas garras ou unhas, ou até mesmo seus ossos, se eles a lamberem, eles também podem curar. Mas Meus- só nessas duas edições que eles fazem isso. Uma Da terceira pra pena. frente, A primeira e a segunda já edição não ainda teve mais tinham essa mamata. tinham seus problemas de balanceamento. Isso aí a gente vai ver mais à frente, Tinha, principalmente em disciplinas. com certeza. Mas agora que a gente falou tanto do beijo, pra gente poder concluir um pouquinho mais, a gente pode falar do abraço. E por que é tão importante que a gente tenha falado do beijo antes de falar do abraço e por que eles têm essas nomenclaturas? A ideia é ser algo envolvente entre o mundo de vampiros, os próprios cainitas usam essas nomenclaturas entre si. O abraço, ele é a forma de você trazer um mortal dentro para essa vida, dessa vida de vampiro, você transformar um mortal. E é um Ou abraço não vida. ou não vida, ou a não vida. Exatamente. Esse abraço normalmente é algo íntimo entre um senhor, que é aquele que abraça, e uma cria, que é o abraçado. É algo que um vampiro, a gente gosta muito de brincar, eu e Marcelo,
que abraçar, fazer uma cria, é tempo, recurso investido. Não pode ser algo perdido como fazer um carniçal ou outras coisas do tipo que falaremos mais à frente. Então, para você escolher alguém para você trazer para essa vida, seja você um personagem de jogador, seja exatamente você o personagem de jogador que está abraçando, ou seja, porque você foi abraçado, é importante pensar no porquê seu senhor lhe abraçou ou porquê você está abraçando. Porque você vai passar um tempo dando a instrução da noite para a nova cria, você vai passar um tempo cultivando ela, ela vai ser uma companhia no futuro. Como não pode, ela pode se virar contra você, caso você não seja o senhor ideal. Existem vários tipos de abraço. Existe o abraço que o senhor abraça lá e larga, como, por exemplo, alguns anarquistas, alguns gangréis. Existem vários tipos de abraço. Existe o abraço mais íntimo, que ele é realmente escolhido. O mortal é escolhido, ele é observado, ele às vezes é até testado, como no caso dos La Sombra, antigamente. E La Sombra e Gangrel são clãs que falaremos um pouco mais à frente sobre os costumes e as formas de como eles funcionam. Mas o que mais sobre o abraço, Marcelo, que a gente pode falar de bom? Então, de todas as edições, né, a que mais aborda, né, esse aspecto é a terceira edição, Sim. né? E eles deixam muito claro, né, que o abraço, né, ele vem, né, subsequente ao beijo, né, que é uma sensação prazerosa que o vampiro ele causa, né, à sua vítima, mas logo após, né, você drenar todo o sangue, né, do humano, você tem que dar um pouco, né, da sua vitae, normalmente, né, pelo pulso, para que ela possa voltar à vida. Sim. Né? Independente dos estudiosos vampiros que tentaram, né, desmistificar isso, eles não conseguiram chegar a nenhum tipo de consenso plausível. Né? Então, o que deixa claro é que um pouco da essência, né, do seu senhor passa, né, para a cria. O que muitas vezes, né, podem vir qualidades, podem vir defeitos, características, até mesmo da personalidade do seu senhor, podem ser passados, né, Para cria. para sua nova cria, como ele se refere. E o que é importante lembrar é que essa transição, né, em que você morre e volta à vida é uma coisa extremamente dolorosa e muitas vezes traumatizante, né, para o vampiro em si. Né, porque você de fato sente que você vai morrendo aos poucos, né, os órgãos, né, parando, você não consegue, né, mais respirar, até quando você de fato, né, emerge, né, dessa Sim. transição, se você sobreviver a ela, é claro, né, como um ser até então imortal. Sim, sim. A primeira edição de Vampira Máscara, ela traz isso muito bem. Ela fala que Sim. você precisa apenas dar um pouco da Vitae de volta para o abraçado, né, para a nova cria. E ela fala que esse momento de morte, embora o beijo seja prazeroso, é uma dor, é um horror. E você realmente morre e seu corpo precisa estar quente para que você possa voltar à vida. Dessa forma, há outra questão. Algumas das edições, não todas, eu agora não vou lembrar quais em específico, mas se eu não me engano, a primeira e a segunda, elas dizem que enquanto o corpo ainda estiver quente, um vampiro ele pode ser drenado e abraçado, A mesmo que ele já segunda. esteja morto. A segunda edição, sim. E a primeira edição também fala que enquanto o corpo estiver quente, ele ainda pode ser drenado e trazido de volta à vida dessa forma. A primeira e a segunda edição dizem que apenas uma gota é suficiente, enquanto a terceira edição em diante já diz que é necessário um ponto de sangue, que seria o equivalente a alguns ml, eu acho que 250, a mais ou menos, em média a 500 ml, que é basicamente a computabilização que o sistema faz em questão de mecânica para a quantidade de sangue no corpo de um vampiro. Vai variar muito do tipo de vampiro, da geração dele, e isso são coisas que a gente vai falar mais à frente. Basicamente sobre o abraço, acredito que seja isso que a gente tinha para Bem, trazer. a gente pode finalizar só falando um pouquinho mais, né, dos aspectos, né, sociológicos do abraço. Né, que quando o vampiro ele sai, né, com o objetivo de abraçar alguém, ele não faz isso com a primeira pessoa, né, com o bêbado ali da esquina. Ele estuda bem, né, quem ele quer ser transformado. E isso é um pouco complicado, porque muitos vampiros, né, se você for um artista, né, eu tivesse sido um artista em vida, mas se você ainda for muito apaixonado pelas artes e você tiver isso como objetivo, né, na sua não vida imortal, né, você também não pode simplesmente abraçar o maior artista atualmente, né, porque a terceira edição, principalmente, né, ela trata muito sobre isso, né, que quando você é abraçado, né, você para no tempo, né, que muitas vezes essa transição, né, para uma criatura
imortal, entre aspas, né, apaga a fagulha de genialidade que os mortais possuem. Então, Leonardo da Vinci, né, Lady Gaga, esses tipos de personalidades, né, dificilmente seriam abraçadas. Sim. Talvez para serem punidas, o que muitos vampiros também fazem, né? Eles utilizam um abraço como uma forma de punição para o mortal. Sim, sim. O abraço ele pode ser uma punição, ele pode ser uma transformação, ele pode ser um bem-vindo à família, ele pode ser basicamente um. Depende do tipo de vampiro e do tipo de abraço, mas ele pode ser de uma punição a uma escolha de um filho. Que vai ser alguém que vai andar com você pelo resto da sua eternidade, às vezes para você se distrair, para você treinar, para você ter um amigo, para você ter refúgio, para você ter formas de estender seu poder, principalmente. A maioria dos anciões abraça nesse aspecto. E falando sobre esses seres, o abraço os torna imortais. Porém, imortais até certo ponto. Falaremos mais sobre isso mais à frente, em outros vídeos. Bom, hoje esse foi o Mecânicas de Mestre. E eu gostaria muito de agradecer a Marcelo, meu caro amigo que está aqui comigo. Nos conhecemos jogando Vampiro à Máscara. Foi uma experiência incrível, no qual ele era um gangrel e eu uma tremere. E, por incrível que pareça, eles se tornaram ótimos amigos e até um pouco mais. Mas, no fim das contas, estamos por aqui, ficamos por aqui hoje. E gostaríamos muito de agradecer a você que acompanhou a gente até aqui. Se você puder e se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, liga o sininho para não perder nada. E cuidado com a Segunda Inquisição. Muito cuidado com a Segunda Inquisição. Tchau, até a próxima. Outra coisa muito importante que a gente esqueceu de falar. Os fluidos dos vampiros são sangue. E eles choram sangue. E segundo a edição de 20 anos, Marcelo estava falando algo extremamente importante. O que foi? Isso, eles fazem, né, uma pequena alusão que muitas vezes sobre o suor dos vampiros, né? Em momentos de tensão, né, a gente soa nesse tipo de momento, até mesmo de cansaço. Mas principalmente no momento de tensão, né, o suor dos vampiros, ele pode, de fato, vir a suar, mas ele vai suar sangue. Vai ser um líquido, né, meio que transparente, um pouco translúcido, Meio mas avermelhado. ainda assim com a cor um pouco, né, avermelhada. O que eu achei sensacional. Sim, sim. Bom, esquecemos algo importante, mas se você vê alguém suando sangue por aí, é problemático e é perigoso, mantenha a distância. Bom, Corra! corra. Agora ficamos por aqui de verdade. Valeu!